Olá, sou o Miguel Filho. Vamos dar continuidade ao vídeo que iniciamos, com o vídeo anterior sobre questões essenciais que nos dão as bases para o conhecimento da nomenclatura e reatividade dos compostos orgânicos, começando pelos alcanos. Quanto aos conteúdos, vamos ver a reatividade dos compostos orgânicos, os efeitos indutivo e mesómero ou mesomérico, rupturas de ligação e intermédias de reação, tipos de reagentes, principais tipos de reações orgânicas, reações de substituição, onde veremos a homolítica, a eletrófila ou eletrofílica e nucleófila ou nucleofílica. Quanto à nomenclatura de compostos orgânicos com mais de um grupo funcional, que já iniciamos o seu estudo no vídeo passado, vimos que identifica-se primeiro a função principal, não é? A primeira, no nome de preferência, é a que dá o nome ao composto, não é? O nome pelo qual vai terminar o composto. E as funções secundárias nomeiam-se como prefixos, usando, como são os casos do oxo para carbonilo, hidroxi para hidroxilo. E temos aí estes exemplos que, em caso de dúvida, me poderão consultar. Acredito que estejam claros, não é? E depois temos ainda outros compostos, como são esses. O ácido carboxidibutanoico, por ter duas funções dos grupos funcionais carboxílicos. É? Um deles vai ser uma ramificação, que é o que vai ser o carboxi. É? Neste caso, vamos considerar este que está aqui embaixo, por exemplo. É? E temos o caso dos ésteres, não é? A função éster, temos o alcoxicarbonil, é? Ou ácido metoxicarbonil etanoico. Etanoico porquê? Porque vai ter dois átomos de carbono, é? E vamos ter a função ácido. No entanto, aqui a função principal é ácido, por isso é que ele vai terminar com oico, que é a terminação da função orgânica de ácidos carboxílicos. Depois temos a amida, vai terminar, temos um grupo funcional amida, não é? A função orgânica amida é quando tem o oxigênio ligado ao carbono e depois tem o grupo amino. Não é? Aqui a função orgânica principal vai ser o ácido, por isso é que inicia com ácido. Não é? Que temos aqui o grupo funcional carboxi. Não é? E a terminação vai ser oico. Então a função principal vai ser ácido. Neste caso, do nitrilo, não é? Com o grupo ciano, é a mesma coisa. Não é? Temos aí o nome 3-cianopropanoato de metilo. E o 3-oxopropanamida. Portanto, essas funções orgânicas nós não vamos entrar em detalhes porque vão ser estudados em Química Orgânica 2. É só para poderem ver que tratam-se de nomenclaturas cuja base principal vão ser os alcanos. Então assim vamos seguir, não é? Estes exemplos depois com mais calma. Cada um poderá observar e em caso de dúvida já sabem que me podem consultar. Assim sendo, vamos ter o benzeno, que já sabem tem a fórmula molecular C6H6. É uma estrutura que vai ter uma estrutura, é uma molécula que vai ter uma estrutura ressonante. Ressonante porquê? Porque vai ter três pares de eletrões π que vão estar deslocalizados e que vão dar deslocalizados de forma uniforme e que vão dar uma estabilidade à molécula. Assim sendo, podemos observar aqui como se pode observar a estrutura, não é? Os carbonos, todos os carbonos do benzeno vão apresentar
uma hibridação sp2, porque todos os carbonos vão estar ligados a uma dupla ligação e uma ligação simples, não é? Que vão estar alternados. Quanto à nomenclatura dos compostos derivados, nós temos o tolueno, não é? Que já sabem que o nome da IUPAC vai ser metilbenzeno. Temos o fenol, que o nome da IUPAC vai ser hidroxibenzeno. O ácido benzoico, já estão a ver aí a função do ácido carboxílico. Temos o benzaldeído, que estamos a ver também aí a função, o grupo funcional do aldeído. E temos a benzamida, portanto uma amida. Ainda quanto à nomenclatura dos derivados do benzeno, temos aqui este caso, não é? Que pode nomear-se como radical fenil, que é o que está aqui, não é? Que vai, quando se apresentar assim, é porque a sua fórmula molecular vai ser C6H5. Então, quando ele liga-se ao grupo etil, vai chamar-se etilbenzeno ou feniletano. Não é? Quando há dois substituintes, pode usar-se os prefixos orto, como estão aqui a observar, a palavra orto, ou pode colocar-se simplesmente a letra O. Não é? Nestes casos é quando temos dois substituintes. Neste caso, portanto, quando os substituintes encontram-se em carbonos contíguos, não é? Seguidos, a posição vai ser orto. Depois temos a meta, quando estão distanciados de um carbono, não é? E vamos ter a para, quando encontram-se mais distanciados possíveis, portanto, que são as posições 1, 4. Aqui neste caso nós podemos utilizar o nome com o prefixo para, não é? Orto, meta ou para, quando são substituídos, ou então com os algarismos que aí se estão a observar, que pode ser 1, 2, 1, 3, 1, 4, para os casos de orto, meta e para. Seguindo, temos estes exemplos. No caso de haver uma tripla ligação, não é? O grupo ino nomeia-se como sufixo. É o que estão a ver aí. Há duas ligações triplas. Então, já sabemos que os alcinos, a terminação é ino. Se são duas triplas ligações, vai ser di, que é de 2, ino. E este 1,6 é porque estas triplas ligações vão encontrar-se nas posições 1,6. E estamos a ver aí uma ligação dupla, não é? Como a propriedade principal aqui do composto vai ser de um alcino, não é? Vamos colocar, o nome vai terminar em ino, que é a função orgânica de alcino. E vamos iniciar com a dupla ligação, não é? E colocar o localizador da dupla ligação como estão a ver aí, não é? Portanto, aqui neste caso, o carbono 1 vai ser aquele que já estamos a ver que as duas triplas ligações encontram-se nos extremos. O carbono 1 vai ser aquele que se vai encontrar mais próximo da dupla ligação. Então, neste caso, o carbono 1 é este que encontra-se no extremo à direita. Por isso é que a dupla ligação vai ser 3. Então, como tem 7 átomos de carbono, o composto vai começar com hepten, porque tem 7, não é? E o 3, que é a localização da dupla ligação. Seguindo, temos aí outro exemplo que não foge à regra, que vai ser um álcool insaturado, não é? Insaturado, porque estamos a ver aí uma dupla ligação. Neste caso, o carbono da dupla ligação, neste caso, encontra-se num extremo. E vejam que
o grupo hidróxido é o que vai determinar a função principal do composto. Não é? Porque, por isso é que ele vai terminar em ol. E vamos ver que a dupla ligação está na posição 3. Não é? Está na posição 3. Quer dizer que, como o grupo hidróxido está mais próximo do extremo do carbono da esquerda, não é? Encontra-se no carbono 2, a dupla ligação vai estar no carbono 3. Não é? Quer dizer que, embora a dupla ligação esteja aqui nesse extremo, é importante saber que este carbono da direita não vai ser o carbono 1. Não é? Porque o que vai determinar aqui o carbono 1, o primeiro carbono, é o grupo funcional álcool. Aqui é importante que se preste bem atenção. Depois temos grupos especiais, não é? Que eu tenho estado a chamar como radicais, não é? Ramificações ou substituintes ramificados, não é? Que também devem ser conhecidos. Aí estão os nomes que depois, com calma, podem consultar e, em caso de dúvidas, também nos podem consultar. Aqui, neste caso do vinil, não é? Este vinil não é um nome da IUPAC. Não é? Neste caso, vai ser o etenil. Etenil. E no caso de ser uma tripla ligação, vai ser etinil. Repito, a dupla ligação é etenil e a tripla é etinil. Aqui temos o alil. O alil também, pela IUPAC, vai ser o propenil. Não é? E temos o fenil, que já falamos dele. Então, depois vamos muito rapidamente ver a reatividade dos compostos orgânicos, né? Que devem-se aos grupos funcionais, porque são os grupos funcionais que vão determinar a reatividade, porque isto está relacionado com a densidade eletrónica, e nesta densidade eletrónica, no caso de mesmo alcenos e alcinos, não é? Vão existir eletrões π, que já sabemos que vai aumentar a reatividade do composto, ou seja, vai alterar para mais a sua densidade eletrónica. E também podemos ver os exemplos aqui na fração de carga positiva, não é? Temos aqui o cloro, sabemos que o cloro e o oxigênio são muito eletronegativos, não é? E depois também a influência dos eletrões π das duplas e triplas ligações. Quanto às rupturas, podem ser homolítica e heterolítica. Já sabemos que a homolítica dá lugar a radicais livres e a heterolítica vai dar lugar a pares eletrônicos, não é? Onde o eletrão vai num só átomo, não é? Vai num só átomo. Depois temos também os deslocamentos eletrônicos, no caso por exemplo, do benzeno e outras moléculas que têm duplas e triplas ligações. Já sabem que os eletrões π ficam deslocalizados na molécula. E temos depois os conceitos que são o efeito indutivo, não é? Que depende do deslocamento parcial do par eletrónico na ligação simples ao átomo mais eletronegativo, não é? Provocando frações de carga. E depois temos o efeito mesômero ou de ressonância, que também está relacionado com o deslocamento dos eletrões, não é? Do par de eletrões π da dupla ligação a um dos átomos pela presença de pares eletrónicos próximos. Estes conceitos são muito importantes e têm sempre uma grande influência na reatividade dos compostos. O efeito indutivo, no caso do hidrogênio, toma-se como referência, não é? Porque não provoca efeito indutivo, não é? E exemplos de grupos que retiram eletrões temos aqui, que depois também se pode
consultar, temos com calma e vamos deixar este exemplo para que possam entender os efeitos indutivos, não é, na molécula do tricloroacético e poderem comparar com outras moléculas. Não é? Vão comparar o ácido dicloroacético, não é? E o ácido cloroacético. Vão ver que a influência da quantidade de cloros nestas moléculas vai influenciar os efeitos que estamos a referir. No efeito mesomérico ou ressonante, não é? Que está relacionado também com a deslocalização dos eletrões, temos aqui os exemplos que também, assim muito rapidamente, pode-se ver. Este efeito está em função da deslocalização dos elétrons, que os elétrons π estão suscetíveis, não é, a observar numa molécula. Aqui neste caso temos o butadieno, não é? O butadieno tem duas ligações duplas e estes dois pares de eletrões π têm a prerrogativa de poderem deslocalizar-se na molécula. Portanto, todas as ligações são intermédias entre simples e duplas. E a maior número de formas ressonantes, claro que vai implicar maior estabilidade. Quanto às classes de efeitos mesoméricos, temos aqui estes exemplos que também podem depois consultar com mais calma, não é? Portanto, quanto aos átomos que cedem o par de eletrões, temos exemplos de duplas, triplas ligações e átomos mais eletronegativos. Quanto aos exemplos que também podem ajudar a consolidar este conhecimento, temos aqui o bromoeteno, não é? E o propenal, que vão ter efeitos mesoméricos diferentes, que depois podem ser representados já nas suas fórmulas. Quanto aos tipos de rupturas de ligações homolíticas, já falamos que corresponde a uma ruptura onde cada átomo que participa da ligação vai ficar com um eletrão, não é? Depois dessa ruptura, e isso deve-se geralmente à presença de uma grande quantidade de luz. Não é? Pode ser uma luz ultravioleta que vai provocar a ruptura. E a heterolítica, como estão a ver aqui neste caso, não é? Os dois eletrões do composto, não é? Que era compartilhado aqui nos reagentes, dá-se a ruptura e só um deles, o elemento mais eletronegativo, é o que vai de forma assimétrica ficar com os dois pares de eletrões. E neste caso vão-se formar íons, naturalmente. Não é? Portanto, a ruptura homolítica dá-nos radicais livres e a ruptura heterolítica dá-nos íons. Estes íons podem ser positivos ou negativos. Se forem positivos, são os carbocatiões. Se forem negativos, são os carbaniões. Quanto à estabilidade dos radicais livres, é o que aqui estamos a observar, não é? Terciário maior que secundário, maior que primário e maior que o metilo. Os carbocatiões têm um efeito indutivo positivo, não é? Estabilizam, como é o caso que aqui estamos a ver. Também poderão depois com calma observar estes exemplos para verificar a estabilidade dos radicais livres. Quanto aos carbaniões, os grupos com efeito indutivo negativo, não é? Estabilizam, não é? São muito instáveis e só são possíveis se o átomo de carbono levar unido grupos com efeito negativo que libertem parte dessa carga negativa. Aí temos o exemplo de um carbanião. Quanto ao exemplo,
Estes também podem servir para exemplificar estes efeitos. Ainda sobre os tipos de reagentes, que já fizemos menção para consolidar, não é? Os tipos de rupturas. E depois vamos ver, já sabemos que os homolíticos resultam em radicais livres, os nucleófilos têm um ou mais pares de eletrões livres e, neste caso, atacam a parte da molécula com deficiência de eletrões. É o que se conhecem como bases de Lewis. E depois temos os eletrófilos, que têm orbitais externos vazios, não é? Que são as chamadas, consideradas ácidos de Lewis. Este conteúdo pode ser retroalimentado nos conceitos ácido-base de Lewis. Portanto, estas espécies eletrofílicas atacam a zona com alta densidade eletrónica, não é? Quando temos duplas ou triplas ligações. E temos aqui alguns exemplos de reagentes nucleófilos e reagentes electrofílicos ou eletrófilos. Temos aqui estes exemplos e assim terminamos o vídeo. Qualquer dúvida nos poderão perguntar ou consultar este livro que está aqui, que eu considero o livro do beabá, não é? O beabá para os estudantes universitários, estudantes e professores universitários. E quem o adquirir poderá consultar-me ou solicitar-me para uma consulta presencial no centro MFA. E até aqui então chegamos com o nosso